Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Capacita. E hoje, para bater um papo comigo, diferente de todos que nós já tivemos aqui, vamos trazer agora nutrição. Vamos falar sobre exames de sangue e nutrição. Qual é o casamento perfeito aí para a gente poder estar trazendo para essa galera a novidade, o que importa nos exames de sangue para os nutricionistas, em qual momento eles fazem essa avaliação. Então, vamos falar hoje dos exames de sangue e a nutrição. Que casamento importante é esse? E para bater esse papo comigo, eu trouxe Guilherme e Alexandra. São casados. Já tenho várias perguntas para fazer além dos exames de sangue e da nutrição, porque eu quero saber logo como é que funciona dentro de casa. Mas quero agradecer por vocês terem topado esse convite, esse bate-papo comigo aqui no Pod Capacita. É novo, como eu disse, vocês são os primeiros, primeira dupla. Que orgulho! E primeiro assunto que a gente não imaginava em trazer, mas que veio numa boa hora. Perfeito. Sejam bem-vindos e obrigada por ter aceitado. Nada, eu que agradeço. A gente agradece o convite. Que bom, fico feliz. Conta um pouquinho pra gente aqui, pra gente poder entender. Deixa eu só fazer um pedido pro pessoal. Claro. Compartilhem, passam a seguir o nosso canal. Compartilhe bastante, curtem bastante. O papo vai estar bacana, vai estar bem interessante. Então não saia e nem deixe de assistir, tá? Vamos falar um pouquinho, então. Qual é a importância dos exames de sangue na parte nutricional para vocês? Cara, então, o exame de sangue é importante, mas ele funciona muito mais como uma coisa complementar à clínica. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitos nutricionistas pedindo um monte de exame que não sabem nem interpretar. A gente acaba vendo que eles fazem isso porque eles não têm um entendimento prévio de que aquilo ali não vai ser tão importante na conduta nutricional. Que o paciente ia pra gente com diabetes, com hipertensão e tudo mais, a gente pedir o exame não vai mudar a nossa conduta em relação à parte importante, que é realmente fazer com que o paciente tenha a melhor sensibilidade à insulina, que ele consiga emagrecer e melhorar esses marcadores. Então, hoje em dia, a gente vê que muitos pedem exame e tudo mais para passar suplementos do que realmente avaliar a conduta que eles vão utilizar. A gente vê que no Brasil a gente tem muito esse hábito de pedir exames. E a maioria das vezes a gente não tem uma boa interpretação com isso e nem sabe o que fazer com isso, né? Então, uma boa anamnese, uma boa análise clínica, ela é muito importante. Assim, eu tenho 2 faculdades, né? E as 2 eu reforço muito sobre isso, tanto na nutrição quanto na veterinária. A gente fala muito sobre você entender o paciente. Às vezes ele está te demonstrando ali, são sinais e sintomas. Então, a partir disso, a gente vê se realmente tem a necessidade. 90% não tem, né? A gente consegue resolver a partir dali e entender e melhorar a situação do paciente. Entendi. No caso, vocês têm um perfil totalmente diferente de atendimento, né? Pelo que nós já vimos. Você faz um atendimento mais local, né? No seu consultório. Sim. E você mais online, Isso. né? Existe uma diferença nesse caso? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que ver o paciente na hora ali no local pode ser diferente do online. E isso pode mexer em alguma coisa, impactar? Talvez assim, vi a necessidade de pedir um exame de sangue porque percebi que a pessoa tem algumas partes escuras do corpo que podem estar levando a glicose, a diabetes. E no online talvez não. Vocês têm essa diferença? Então, o que acontece? No online, a gente faz uma pré-anamnese. Então, geralmente, o paciente ele acaba dizendo tudo o que se passa com ele antes da gente realmente ter a conversa da consulta. Então, o paciente ele traz, às vezes, alguma coisa que já aconteceu, tipo, tem uma mancha no meu pescoço que apareceu. Então, a gente começa a já pensar na conduta em relação a isso mesmo. Então, assim, obviamente a gente não está falando que o exame é desnecessário. O exame realmente é muito importante como forma complementar à clínica. Por exemplo, a gente tem que saber interpretar exame. Muitos casos de pacientes que chegam com algum exame, tipo, já desesperados, já aconteceu comigo o seguinte, o paciente chegou lá com TGO, TGP alterados. Beleza. Isso pode ser algum problema a nível de fígado. Pode ser. Mas pode ser que o paciente no dia anterior tenha treinado musculação de forma mais intensa. Isso aumenta esses marcadores do fígado. Então, assim, tem coisas que a gente tem que saber interpretar.
mas não vai ser o mais importante realmente na nossa conduta ter ali o exame no momento. Isso quando eles não vêm, né, já com uma pesquisa ali na internet. Exatamente. E um pré-diagnóstico. Quase a morte. Eu fico assim, calma, vamos entender. Eu gosto muito do online por conta dessa anamnese, parece que eles fazem com mais calma. E às vezes nesse presencial, que é uma conversa um pouco mais breve. A gente consegue entender o paciente um pouco melhor ali. E, assim, visualmente a gente também consegue ver alguns pontos, comportamento, né, o que ele está sentindo a partir do relato. Então, também, assim, eu não vejo muita diferença hoje em dia do presencial e do online. Na verdade, é bem opcional mesmo. Assim, eu vejo o online hoje em dia como conforto. Sim. Exatamente. Né, para ambas as partes. Então, eu acredito que seja uma tendência aí para frente, acabe ficando tudo online. Eu sou a favor do online. Muito melhor. Eu falei aqui, fora os estudos, né, digo, de uma faculdade, porque tem disciplina que não tem como, você precisa estar no local. Mas fora isso, o online é um conforto, sem dúvida. Com certeza. Né? Com certeza. Mas vocês, caso tenham que solicitar algum exame de sangue, tem algum perfil que vocês acham necessário? Cara, então, como assim, em relação à parte nutricional? Isso. Depende muito também do que a gente vê. Por exemplo, o paciente chega para mim no consultório, o paciente está muito pálido, o paciente está com queda de cabelo e tudo mais. Eu não vou pedir uma série de exames. Eu vou pedir um exame muito mais direcionado pro que pode ser. Sim. Um exame, sei lá, de ferro, um deficiente de ferro, de magnésio. Enfim, são exames que a gente tem mais assertividade, sabe? Sim. Porque tem nutricionista que pede lá 72 páginas de exames. Primeiro que nem vai passar, porque o plano realmente, geralmente, não deixa. Segundo que não tem necessidade, porque a pessoa acaba ficando muito mais ansiosa com uma quantidade muito maior de exames, entendeu? Aí vem um montão de resultado que você não sabia. Exatamente. Porque assim, eles se baseiam muito em valor de referência, mas valor de referência muda de laboratório para laboratório. Geralmente tem que ter uma associação com outro valor em outro exame. E entender também o histórico, né, daquele paciente. Então, é igual quando a gente vê muito HDL, LDL, tem alguns mais elevados ali, outros mais baixos, enfim. Mas quando você vai ver, já tem um histórico, tem um perfil na família. Então, você entende que aquilo ali acaba sendo um pouco padrão para ele e a gente tem que contornar de acordo com a realidade que é a genética daquele paciente. Sim. Entende? Então, tem algumas coisas que realmente, assim, a gente tem que ter aquele jogo de cintura para entender, interpretar e conduzir o paciente. E até em relação à história que ela falou, por exemplo, o paciente chega ali com um LDL de 200, mas o anterior dele estava 300. Então, assim, a gente vê que teve uma evolução. Então, é interessante a gente ter o exame, realmente, para avaliar a evolução, sobretudo em doenças que têm relação com a parte cardiovascular, em relação à parte de doenças crônicas, mas, como a gente falou, realmente a parte clínica, ela é soberana. Verdade. Isso não muda, né? Exato. Em qualquer área. Uma dúvida. Na nutrição, vocês durante o período de faculdade de vocês têm aula de clínica, no caso, voltado a laboratório, a exames de sangue? Muito pouco, quase nada. Pouco. Quase que nada. Hoje em dia é bem difícil. Cara, e até por conta disso. Eu, na verdade, a minha faculdade, a maior parte do tempo, ela foi online por conta da pandemia. Então, assim, eu tirei esse tempo muito mais para focar em estudar por fora do que dar realmente atenção à faculdade em si. Porque, assim, eu iniciei a faculdade, já tinha outra graduação, eu sou engenheiro de petróleo anteriormente, então, assim, nada a ver. Então, eu já cheguei na faculdade mais com a mentalidade de realmente estudar, porque eu não queria mais brincadeira, sabe? Então, até essa questão do lockdown foi, de certa forma, boa pra mim por conta disso, por eu conseguir ter focado em outro caminho em relação à parte de estudos. Porque se eu focasse só na faculdade, esquece, realmente não ia conseguir me sobressair em relação aos outros que estavam ali presentes também. Entendi. A minha primeira faculdade foi voltada para ciência, né? É o ENF, veterinária. Então tinha muito essa parte laboratorial, a gente trabalhava com isso, emergia mesmo. Era uma realidade totalmente diferente do que eu vi quando eu fui fazer a nutrição. Então, assim, já era um conhecimento prévio e eu acho que é muito como a faculdade direciona esse conhecimento. Sim. Mas também é um pouco de você procurar Verdade. do lado de fora, assim. É o que a gente fala, a capacitação não importa se é dentro ou fora, o importante é ter. Exatamente. Exatamente. É isso. Assim, a nutrição não tem... Quando o pessoal fala assim de laboratório e nutrição, acham que não tem nada a ver um assunto com o outro, né? Eu já fui nutricionista, o que você falou, tem muitos que não pedem, tem alguns que pedem.
né? Já vi pessoas chegarem com uma bateria de exame, como vocês mencionaram, e realmente, né, você fica assim, tá querendo chegar aonde? Sim. Né? Mas eu também já estive fazendo uma dieta com nutricionista, um acompanhamento, na qual eu não precisei fazer e surtiu muito efeito e foi direto, não tive do que reclamar, né? Vocês conhecem, quem ficou na parte foi o Fabiano, né? Ele sempre me deu muita bola com essa questão. Inclusive, emagreci 35 quilos fazendo a dieta com ele. Excelente. E para mim foi espetacular, né? Não abro mão, tá lá, né? Ele é demais, cara. Pois tem que vir aqui, inclusive, né? Pois é. Vai estar o convite. Teve oportunidade, viu? Mas a vergonha não deixou. Vamos botar ele pra falar mais no Instagram, porque de repente a gente vai trabalhando isso e a gente vai consegue desbloqueando. Mas foi uma dieta bem tranquila, né? Porque muitos falam, não suporto fazer dieta. Eu vou falar da minha mãe, né? Porque a minha mãe, quando eu falava assim, mãe, então vamos fazer uma dieta, eu entro em depressão quando faço dieta. Falei, que isso? Ela já fico depressiva. Chega esses tipos de cliente pra vocês, de paciente? A todo momento. A todo momento. A maioria, né? Porque assim, as pessoas, elas têm uma visão muito deturpada do que realmente é dieta. Porque assim, elas podem ter passado por profissionais horríveis, o que acontece muito, inclusive, e elas podem ter seguido dietas na internet. E geralmente essas duas coisas, elas vão muito pra restrição severa, pra retirada de um monte de grupo alimentar. Então, esse tipo de dieta não faz sentido. Mas a dieta que a gente aborda em consultório é totalmente diferente. Não é uma dieta restritiva a ponto da pessoa sofrer. A gente adapta a dieta ao que o paciente já vem fazendo. A gente só realmente coloca uma coisinha ali, retira uma coisinha aqui, mas muito mais relacionado ao que o paciente já costuma fazer. A gente não altera o contexto todo. Porque, por exemplo, a gente faz uma dieta lá bonitinha, com cálculo energético e tudo mais, micronutrientes, macronutrientes, mas não tem nada a ver com o paciente. Ele vai seguir? Não. O que mais importa é realmente a adesão a longo prazo. Entendeu? A gente coloca a leveza mesmo, né, na nutrição. A pessoa conseguir se alimentar ali dentro também do que ela faz normalmente. Exatamente. Quando a gente fala que vai colocar um pão com doce de leite, parece que assim, é uma coisa de outro mundo. Eu falo, gente, calma, tem muito mais que a gente consegue colocar aqui. Eu sou o tipo de nutricionista que tento incluir coisas que o paciente já gosta. Então, se ele é uma pessoa que gosta de hambúrguer, normalmente eu já coloco ali no jantar dele. Para quê? Para tratar aquilo com naturalidade. Para ele ter aquilo o tempo todo e não ficar nem afoito quando tiver a oportunidade de uma refeição livre. Vou comer aquilo muito vorazmente, né? Vou comer aquilo como se fosse acabar. Não, se você colocar aquilo no cotidiano dele, cara, ele vai tratar aquele alimento de uma forma diferente. Ele vai ter uma relação muito melhor com aquele tipo de alimento. Eu vejo muito isso até com as mulheres, né? A gente já tem essa cultura de restringir para ter um corpo maneiro, um corpo até que normalmente não é nem alcançável, né? Que a gente precisa de outras coisas ali para fazer. Então, realmente, assim, eu tento trazer essa alimentação com muita naturalidade. Eu acho também que é pelo fato de eu ter vivenciado isso muito tempo da minha vida. Então, eu sempre falo com as mulheres, assim, que eu atendo, que eu não quero que elas passem pelo que eu passei, né? Eu quero fazer diferente na vida delas. Então, é muita conversa, muito trabalho mesmo, assim, para você tentar desmistificar as coisas, mostrar que você pode, sim, comer com volume, né? E mesmo assim emagrecer, que acho que é um ponto muito importante, né? De falar, eu não vou conseguir comer tudo. E a gente fala, cara, só eu falava isso direto. Exatamente. Eu falava, eu não vou conseguir comer isso. O Fabiano, eu não vou conseguir fazer isso não. Ele, não, você vai sim. Você vai sim. E ele ficava ali, ó, toda semana você tem que me mandar o seu peso. Aí eu ficava já com vergonha. Eu falava assim, se eu tenho que mandar o peso e não perdi nada, ele vai se ligar que eu menti. Então eu não vou mentir. E foi exatamente isso. Ele me ensinou a comer de tudo, né? Sim. E eu vi que vocês fazem isso, né? Eu não sei, mas o perfil de vocês é um pouco diferente. Parece que você é mais voltada para feminino, né? Para a área da mulher, com as mulheres. E você pega um pouco no todo, mas também mais os homens, Sim. né? Mas vocês ensinam a comer de tudo. Eu lembro que o Fabiano deixou comer pizza. Que felicidade. É isso. Né? E vocês fazem isso também. Exato. É porque é muito mais sobre incluir do que excluir, sabe? Porque assim, uma dieta, uma alimentação saudável, na verdade, primeiramente, a vida não é só dieta. Sim. Então assim, vamos ter momentos que a gente vai querer comer uma pizza, que a gente vai querer tomar até uma cervejinha. Mas é importante a gente entender que o contexto é soberano. Sim. Então assim, se a gente fizer a maior parte do tempo o negócio certinho,
não vai ser uma cervejinha, uma pizza, um bolinho que vai atrapalhar o resultado. Realmente a gente ensina isso, aprender a viver a alimentação saudável. Sim. Porque de vez em quando, realmente, você vai querer uma coisa menos nutritiva. Eu até não gosto de selecionar alimentos por saudável e não saudável. É mais relacionado a nutrição e não nutrição, tipo, no contexto, sabe? Uma pizza vai ser menos nutritiva do que um prato de arroz e feijão. Mas não quer dizer que é menos saudável, porque saúde é o contexto geral. E a saúde mental também está incluída nisso, entendeu? Sim. Nem sempre é sobre se nutrir, né? É um contexto mesmo. A gente até fala do treino, né? A gente bota muito pré-treino naquele momento do aconchego, do afago, né? Então é sempre um docinho, alguma coisa que a pessoa goste mais. Para quê? Para ela ter aquela motivação para treinar melhor, para realmente dar aquele gás para a pessoa. E aquilo vai ser o essencial para ele treinar? Não. Mas ele tá fazendo a parte dele e a gente tá fazendo a nossa, entendeu? Eu acho que é uma troca. Sim. Eu lembro que foi logo no início que ele me perguntou qual era a minha alimentação, né? Pra poder montar. Lembro a primeira coisa que eu falei pra ele, por favor, não tira meu pão. Eu tenho que comer meu pão. Ele, tá bom, mas só uma vez por dia, tá? E à tarde? Ele, não, uma vez no dia. E assim, ele me ensinou muito a ter esse autocontrole, né? E acredito que vocês também, porque vocês dão esse perfil, têm esse perfil e passam isso para os pacientes de vocês. Qual é, assim, quando vocês não veem muito sucesso naquilo que vocês deram para o paciente de vocês fazerem, né? Vocês ficam para baixo ou vocês acham que, não sei, que tem algo a mais que vocês podem fazer para que funcione? Eu acredito que seja recalcular a rota. Se esse caminho não deu certo, a gente tem que ver o outro. Né? A gente sempre tem que ter uma segunda opção, entender o que está acontecendo ali. Então, normalmente, quando a gente avalia, né, o que pode ter dado errado, a gente vai desde a compra do paciente. Como é que é o mercado? Como é que você está fazendo? Como é que é seu estoque? Tem coisa? Você compra algo a mais? Tá indo com fome? Exatamente. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. E dali a gente vai dando estratégias para aquele paciente. Então, não é desanimar, né? Porque nem é sobre mim, é sobre algo que eu criei para ele e sobre a condução dele toda, né? Ao longo desse período. Então, a gente entendeu o que pode ter acontecido. Todos nós somos humanos. Sim. Todos nós. Então, todos nós estamos passíveis de erros. Agora, a gente saber o que a gente pode consertar a partir dali, né? Eu acho que desmotivação não é o forte da nutrição. Não, e além disso, depende também em que nível o paciente está. Que eu sempre falo isso lá em consultório. No processo, todo progresso é sucesso. É a frase que eu sempre utilizo lá. Que o paciente chega para mim com uma alimentação totalmente descompensada, se no mês seguinte ele melhorou um pouco, cara, é progresso, entendeu? Sim. O processo, ele não vai ser linear, vai ter várias montanhas russas no processo, mas entender que em algum momento ele vai conseguir estabilizar, entendeu? E a gente trabalha muito mais como se fôssemos professores. Porque a gente não quer deixar o paciente dependente a vida toda da gente. A gente quer passar pela vida, ensinar a comer e depois ele seguir livremente, entendeu? E a gente já vem com muitos pacientes frustrados, né? Que normalmente já vem de uma dieta há muitos anos, tentando seguir em oscilações. Então, se você alimentar mais essa frustração, você não está fazendo nada diferente na vida dele. Muito pior, você está alimentando ainda mais a frustração. Então, é sempre aplaudir, né, as pequenas vitórias que ele tem e ir conduzindo realmente, porque nutrição é um dia a dia. Né? Ele vai aprendendo aos poucos. A gente quer dar autonomia para esse paciente. A gente não quer esse paciente com a gente pro resto da vida. A gente quer dar autonomia, que ele tenha essa consciência alimentar. Então, esse tempo que ele está com a gente, ele vai errar e ele vai acertar. Mas aí, o ponto é, o que ele está aprendendo com isso? Qual é a bagagem que ele está levando? Qual é um pouco a parte de mim que ele leva, sabe? Eu gosto muito disso. É o paciente sair dali e carregar um pouco de mim, de tudo que ele conseguiu aprender. Durante o processo com o paciente, né, de acompanhamento, existe aquele momento no qual vocês falem assim, vou pedir um exame porque percebi algo que tá diferente durante o processo ali do paciente. Existe esse momento? Pode ser que sim. Pode ser que, por exemplo, em algum momento o paciente... até em relação à questão do histórico, por exemplo. O paciente, geralmente, ele já vem pra gente com algum exame previamente pedido pelo médico e tudo mais. Explicado pelo chat GPT. Exatamente. Que geralmente né? fala alguma coisa. Aí o que acontece? Ele vem com esses exames prévios e a gente vai avaliando a evolução.
Então, assim, por exemplo, o paciente ele chegou lá com a diabetes compensada. Obviamente, em algum momento eu vou querer pedir o exame para ver como é que tá, entendeu? Claro que sabendo que o paciente teve ali essa melhora metabólica relacionada ao emagrecimento e tudo mais, a gente consegue saber que tá melhorando. Mas ter o exame ali para traçar essa melhora, também é interessante o paciente ver que aquilo tá fazendo sentido, entendeu? Que às vezes o paciente não enxerga a melhora no visual, mas com dados no exame ele consegue enxergar melhor, entendeu? Entendi. É muito a questão de perspectiva mesmo do paciente, né? E tem algumas coisas que realmente não tem necessidade, tipo resistência à insulina. Você vê o paciente já com obesidade, você já entende. Para que você vai pedir uma coisa que é óbvia? Entendi. Então, é muito assim, do que a gente realmente precisa que seja dado em números ou o que a gente consegue visualmente já ver no paciente. Entendi. Exatamente. Aí vocês já vão fazendo a adaptação conforme necessário. Exato. Vou parar aqui rapidinho, só para poder falar para o pessoal o seguinte. Eu tenho uma parceria muito bacana com a Contabilidade, Cálculos e Precisão. Se vocês precisarem, Maravilha. ou outro cliente precisar, pode entrar em contato. A gente faz uma parceria juntos com uma consultoria para laboratórios, mas também tem a parte de assessoria da Contabilidade e Precisão, que eles fazem esse serviço diretamente com vocês. Fiquem à vontade, vou deixar o contato deles aqui embaixo e qualquer coisa, se precisar, fiquem à vontade e é só nos procurar. E voltando aqui pra gente rapidinho, eu queria falar com vocês o seguinte, saber de vocês o seguinte, vocês são casados, né? Lá em casa, um dia um quer hambúrguer, outro dia outro quer pizza. Ou em nenhum momento tá todo mundo na dieta. Eu tenho um filho de 6 anos que ele fala assim, hoje eu não vou comer besteira. Aí parece que ele bota assim um negocinho na nossa mente e fala assim, é verdade, não vamos comer besteira. Entre vocês dois, né? Porque vocês dois são da área, né? Acredito que seja algo muito comentado entre vocês dois dentro de casa. Existe esse momento? De quê? De comer o dia da besteira, só que um não quer e o outro quer. Fala assim, isso não, hein? Existe, geralmente sou eu que puxo. É sempre o outro. Geralmente sou eu que puxo. Mas, cara, a gente também tem esse equilíbrio, sabe? Obviamente vai ter um dia que eu vou querer comer um negócio, ela não vai querer. Que ela vai querer comer, eu não vou querer. E a gente consegue controlar, não tem essa de, não, vou ficar bolado com ela porque ela pediu um lanche agora e eu não queria pedir esse lanche. Não, a gente realmente entende que a gente precisa ter esse controle, sabe? Eu não fico bolada porque pede um e eu peço outro, não. Eu fico bolada porque eu falo que essa semana é a semana da dieta e me tiram. Eu fico bolada quando pede e não me chama. Aí é o pior. Eu já fico bolada. Não, mas a gente trata isso com muita leveza, né? É muito tranquilo, assim. E eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer receitas, gosto de fazer coisas em casa. Faz muito Já tô seguindo lá, porque já tem várias dicas de receita. Exato. Então, assim, eu tento aproximar muito da alimentação mais natural, mais tranquila. E então, né, a gente tá o tempo todo. Eu tô sempre inventando coisa. Eu falo, prova aí, testa aí. E assim, cara, é muito difícil a gente ter coisas que não são de dieta em casa, porque a gente compra coisas normais, feijão, arroz, frango, carne. A gente tenta colocar o que vocês chamam de besteira, né? Mais pra pedir mesmo, tipo, comeu, acabou, assim, não... A gente não faz estoque lá em casa. Porque assim como as pessoas que não são nutricionistas, nós também temos a questão do autocontrole, às vezes um pouco deturpado, sabe? Por exemplo, meus pais, eles não são de dieta. Meus pais, uma vez, eles compraram uma caixa de paçoca e deixaram em casa. Eu fui lá e confisquei. Falei, pai, olha só, dá pra mim que eu vou levar pra casa. Peguei a caixa toda de paçoca. Se aquilo durou 2 semanas, não foi muito, porque eu sou viciado, entendeu? Até abrindo parênteses, viciado em comida não existe, tá? Só coloquialmente falando. Eu comi a paçoca, toda vez que eu ia na cozinha beber água, eu pegava uma paçoca. Então aquilo ali foi realmente muito rápido. Porque o visual faz com que a gente tenha vontade de comer. A disponibilidade realmente faz com que a gente tenha vontade de comer. Então é até um negócio que eu falo pra todo paciente. Cara, se você não tem o autocontrole, melhor não ter em casa. Simplesmente. Assim como eu não tenho o meu autocontrole ainda. Não, eu esqueço. Várias vezes, quando eu vejo eu já comi a minha parte, deixei a sua aí. Eu falo, gente, que isso? Não deu um dia. Mas ele é demais, assim. Lá em casa, se eu fizer pudim, por exemplo, adoro. Mas eu não como. Acaba ficando lá. Aí fica assim, o meu marido e meus filhos. Só tem um pedacinho, esse é seu, tá? Até eu falar assim, tá, gente, pode comer, eu não quero. Aí eles vão lá e comem. Mas assim, se deixar doce... Inclusive, acontece isso. Geralmente, eu sempre deixo uma
porcentagem pra ela comer. Aí vai ficando, vai ficando. Mas deixa. Vai ficando. Aí, certo dia, eu falo assim, cara, ela não vai comer, eu vou comer. Aí eu vou como? Ela no mesmo dia, você não deixou pra mim, não sei o quê. Não, tem uma história muito boa. Na época eu ainda era uma CLT. E aí eu trabalhava... Eu saía de casa muito cedo, voltava muito tarde. Ele foi na casa dos pais, pegou um pavê lá e falou, pra você. Falei, tá. Fui trabalhar, você quer dormir, esqueci. No dia seguinte, cadê o pavê? Comeu o pavê. Nunca vi o gosto desse pavê. Fazer o quê, né? Ela não comeu, bela oportunidade. Você gosta mais de doce? Ele gosta de tudo. Tudo. Ele gosta de tudo. E você? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Mas assim, se for muito doce, não dá pra mim. Eu também não sou muito chegada ao doce. E quando eu fiz a dieta, teve um momento que eu só queria... Eu tava virando tarada no doce. Eu queria doce. É comum? Muito comum. Cara, na verdade, o doce, esse vício em doce que as pessoas geralmente falam, ele é muito mais por questão de hábito. Que a pessoa, ela tá sempre ali, no dia a dia, comendo um docinho, comendo uma coisinha assim. Então, isso tornou um hábito na vida dela, sabe? Então, quando a pessoa, ela acaba seguindo um planejamento onde, eventualmente, não tem o doce, ela vai ficar com vontade, sabe? Mas, às vezes, também, cara, essa vontade extrema de doce é por conta de uma dieta também não ajustada corretamente. Porque, por exemplo, tem muitos pacientes meus que falam, cara, depois que eu comecei a dieta com você, eu parei de sentir vontade de comer doce como eu sentia anteriormente. Por quê? Porque esse paciente deixava de comer fontes de carboidrato ali corretas para comer o doce, sabe? Então aí ficavam malucos. Eu, normalmente, né, como eu atendo mais mulheres, e tem a fase da TPM, elas têm muito essa associação com doce, né? A TPM, ela vai te dar mais fome, porque realmente você tem fluxo menstrual, demanda mais, tem uma demanda maior energética. Mas não necessariamente o seu corpo está falando do doce, né? Ele quer algo que seja energético e palatável. É algo que o seu corpo intrinsecamente vai demandar isso. Você poderia comer feijão com arroz, mas você também pode escolher algo que é muito mais fácil, muito mais acessível. Então, por isso que as mulheres normalmente buscam mais chocolate, né? E também existe já o marketing, a mídia que já induz. Exatamente, é muito mais cultural. Mas aí, o que eu faço normalmente? Eu faço todos os planejamentos de refeições, coloco ali os lanches da manhã e os lanches da tarde com coisas mais docinhas, né? Eu boto as opções salgadas, mas deixo ali de stand-by, tipo, o dia da TPM. Pra realmente a pessoa procurar essa coisa mais doce, mais energética, mais palatável ali para as mulheres, né? Então, isso tem também ajudado bastante. Elas acabam falando, nem tô procurando tanto chocolate. Ou coloco ali também o chocolate na opção. Mas sempre tem, né? O pão com doce de leite, aquele chocolatinho, aquela refeição mais docinha, para realmente suprir nesses momentos da TPM. Porque assim, nesses momentos a mulher vai querer comer uma coisa mais palatável, como ela disse. É melhor que ela faça isso de forma controlada, conforme o plano. Então, por isso que ela faz isso. Ela deixa ali em stand-by uma coisinha mais doce, para que a pessoa, a mulher, você fala assim, cara, olha só, tô descontrolada, quero comer algum doce. Tenho aqui no meu planejamento. Comer uma barra de chocolate, não. Eu tô na época do TPM, preciso de tudo que é doce. Então, toma, assim, pode comer e realmente não vai ter aquele sentimento de culpa que normalmente vem, né, com as mulheres. Logo tipo, eu tô comendo alguma coisa fora do plano. Inclusive, são duas coisas que a gente fala. Culpa e medo a gente não quer em consultório, sabe? A pessoa se culpar por comer uma coisa, isso a gente fala que não existe. Porque isso aí só cria uma relação ruim com a comida. Entendeu? A pessoa, ela pode ter algum momento ali que ela vai comer um pouquinho mais, beleza. O importante é a pessoa ter a consciência de que na próxima vez ela pode dar uma segurada maior. E sempre ter esse contato, eu sou um cara que eu não boto jaleco, eu não fico botando uma posição maior com o paciente, porque eu quero que o paciente tenha uma interação assim informal comigo. Que o paciente não tenha medo de me falar que ele amassou no rodízio de japonês no sábado, sabe? Quero que o paciente realmente fale comigo. Cara, olha só, o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu vou dar orientações em relação ao que ele pode fazer na próxima vez. Porque se o paciente ele tem medo de mim, ele não vai me falar. Não vai. Entendeu? Verdade. Simplesmente. Trazendo aqui um pouco para o laboratório novamente, vocês pegaram um resultado para fazer uma avaliação de um paciente e vocês depois acharam estranho, não compatível com a clínica do paciente, porque ele já está sendo acompanhado por vocês.
O laboratório errou, vocês descobriram. Porque acontece, né? Sim. Afinal, a gente está falando aqui de capacitação laboratorial. Exatamente, o Pode Capacita, ele veio por conta disso, para capacitar a galera, não só do laboratório, mas a questão também da área de saúde no todo, Muito né? importante, inclusive. E aí, um resultado veio errado. E o que vai impactar isso a vocês? Há algum risco para o paciente da parte nutricional, ou vocês deram de mais ou deram de menos? Isso pode acabar acarretando o paciente a algum problema futuro ou naquele momento? Então, é muito difícil que isso aconteça. Não o resultado realmente dá ruim, porque acontece do resultado vir errado. Mas é muito difícil que aconteça da gente ter essa conduta errada em relação ao fornecimento de nutrientes, porque a gente só passa realmente uma dieta que está alinhada ali com o que o paciente precisa. Mas quando acontece também, a gente readequa, não tem problema nenhum. Até porque é um acompanhamento nutricional. A gente não passa a dieta e daqui a 30, 45 dias a gente se vê de novo. Não, a gente tem acompanhamento no WhatsApp, a gente tem realmente contato com o paciente muito mais recorrente para que ele consiga ter essa noção de que a gente vai estar ali para caso aconteça algum tipo de adversidade, como aconteceu aí em relação ao exame, e que a gente consiga contornar da melhor forma possível. E a gente não trabalha com super dosagens, né? A gente normalmente trabalha com dosagens diárias, ali, que é o permitido que a gente suplemente para o paciente. Então, não dariam efeitos tão absurdos, tá? E a gente logo notaria. Então, provavelmente, a gente ia acabar pedindo um outro exame, até para ver a manutenção. Tipo, tá muito baixo, então vamos ver a próxima. Dificilmente dariam 2 resultados errados, né? E aí a gente logo teria esse despertar. Mas como a gente não tem essa possibilidade de dar uma hipersuplementação, né? Isso tem que ser feito pelo médico, enfim, com prescrição, a gente não sente tanto esses efeitos. Não vai impactar tanto. Exato. Não vai. A gente não causaria um dano tão grande. Assim. Entendi. Inclusive, é até importante falar, a saúde, ela é multidisciplinar. Então, assim, você não vai resolver problemas relacionados à parte psicológica com o nutricionista, assim como você não vai resolver problemas endócrinos com o nutricionista. Sim. Então, a gente realmente tem que ter um trabalho em conjunto para que o paciente tenha a maior parte de benefícios ali em relação à saúde. A gente não vai resolver esse problema também, né? Então, a nossa condução é realmente perceber e encaminhar. Isso, exatamente. Exato. A gente até faz isso muito com a galera que gosta de nutrição comportamental, né? A gente não trata, a gente entende, faz a nossa condução ali a partir da alimentação, mas tem que encaminhar. Né? Não é da nossa competência tratar a parte psicológica desse paciente. E vocês fazem um acompanhamento já a alguém de confiança de vocês? Porque tem isso, né? Com a certeza. gente tem os nossos profissionais de confiança. Vocês fazem esse acompanhamento, fazem esse direcionamento, ou vocês só encaminham para que seja o que ele quiser? Fica à vontade para ele. A minha irmã é psicóloga, então já é um ponto positivo em relação a isso. Eu tenho um amigo que ele é treinador em relação à parte da academia, então também é importante. Hoje em dia, é difícil achar um endócrino, por exemplo, que tenha ali uma conduta relacionada ali à parte de prescrição e tudo mais, sem... até parece ruim falar isso, mas em relação à picaretagem. Que a gente vê muito hoje em dia, obviamente não são todos, mas a gente vê muito isso. Por exemplo, ele dosa testosterona na mulher. Isso é um negócio que não faz o menor sentido, porque a testosterona da mulher é realmente baixa. E em cima disso, o endócrino vai passar ali uma prescrição de anabolizante para a mulher. Qual é o efeito disso a longo prazo? Exatamente. Né? É uma responsabilidade. Então tem coisas que, infelizmente, a gente tem que ter uma pessoa muito de confiança pra gente realmente encaminhar, sabe? Até para depois não falar assim, não, mas foi você que me encaminhou, Exatamente. né? Caso dê algum problema. É por isso que eu perguntei, porque essa questão de você ter alguém de confiança, conhecer o trabalho da pessoa é importante. Muito importante. É o nosso nome, porque quando a gente encaminha, não terminou ainda o nosso papel, né? Porque fomos nós que encaminhamos. Exato. Eu penso muito nisso também. Tem que ser alguém de confiança, né? Com certeza. Existe algum momento em que vocês trabalham em conjuntos? Mesmo paciente, mesmo no momento ali, por algum motivo? Eu e ela? Sim. Então, geralmente a gente conversa muito em relação aos pacientes. A parte ali de conduta nutricional e tudo mais. Mas trabalhar em conjunto... Diretamente não, mas a gente discute muito sobre caso. Bacana. Então, assim, às vezes eu tô montando alguma coisa, ou a gente tá sempre conversando sobre isso.
E a procura mais? É consultório ou online? Cara, então... Online tá bombando. O online realmente ele veio pra ficar, cara. E, inclusive, eu até prefiro o online porque eu atendo pacientes hoje em dia do mundo todo. Então, paciente da Alemanha, paciente da Irlanda, paciente do mundo todo. E isso faz com que a gente consiga levar saúde para mais pessoas. Sim. Então, assim, e até em relação à questão de exame laboratorial, é importante falar isso. Tem lugares, por exemplo, onde a incidência do sol é muito menos predominante. Sim. Então, assim, para esse tipo de paciente, até a questão de acompanhar, não com o exame, por quê? Porque o exame lá fora, às vezes, é muito caro, não está acessível e tudo mais. Mas fazer suplementações profiláticas, entendeu? Por exemplo, de vitamina D. Sim. Então, é importante a gente ter também esse entendimento. Outra coisa, nos Estados Unidos, o sal ele não é iodado. Então, assim, há a possibilidade de ter deficiência de iodo. Então, já faz uma suplementação também em relação a isso. Então, entender que esse contexto diferente do Brasil também é importante na parte nutricional. Entendi. Realmente, a gente não pensa muito nessa questão, né? Digo porque eu não sou nutricionista, né? Se você me perguntar, eu vou saber o básico e ainda vou te falar coisa errada. E ainda vou dizer assim, ó... Se comer doce e beber água faz mal. Com convicção, tipo. Com convicção, porque a gente quer contar a história para os nossos filhos para eles pararem de comer doce. Sim, tem exatamente. uma rede que faz isso com a gente. Sim. Ensina sobre nutrição pra gente. É mesmo? Tem muita gente leiga, assim, que fala com embasamento, né? Porque, assim, e até profissionais da área. Quando a pessoa ela fala uma coisa de forma persuasiva, as chances de a pessoa leiga acreditar são altíssimas. E é por isso que a gente tem uma cambada de desinformação aí na internet, por exemplo, sobre dieta carnívora, sobre soroterapia, sobre um monte de coisa que não faz sentido. A gente fala muito se a nutrição tá difícil, cara, desconfia. Se o cara tá botando muita coisa ali e tem muita dificuldade que você precisa restringir, desconfie, sabe? Porque a nutrição não é pra ser isso, ela é pra ser leve, pra ser fácil, né? Pra ser bem acessível. Sim. Então, essa questão da internet, né? Ela tá aí aberta para todo mundo. O que vocês falaram aqui, tem muitos profissionais ensinando errado, né? Eu pergunto isso para todo mundo, porque quer me matar eu entrar no Instagram e tá lá o pessoal ensinando coisas da minha área, coisas que você fala assim, gente, aonde foi que isso mudou? Sim. Que eu ainda não sei. Essa técnica sempre foi assim, permaneceu assim, mudou por quê? Né? Ou então a interpretação que a pessoa não tem de forma adequada e acaba ensinando da forma errada. Vocês também têm isso muito, claro, óbvio. Tudo, nossa. E quando vocês veem? E quando a gente vê, eu sou um cara que eu vou muito mais. Ela não tem muito essa questão de discussão. Às vezes eu falo que eu não vou gastar minha energia. Mas eu sou um cara que eu sempre vou... É polêmico. Ele adora. Qualquer polêmica que você pode procurar, ele tá lá. Porque assim, cara, eu tô há muito tempo compartilhando conteúdo. Eu faço isso desde 2020, se eu não me engano, 2019. Então eu já vi muita coisa e isso vai criando aquela sensação horrível de que, cara, se eu não bater de frente, essa pessoa vai ganhar, pô. A desinformação vai ganhar. Sim. Então nosso trabalho hoje em dia é muito mais sobre combater desinformação do que realmente informar. Eu não tenho. Em casa, meu marido é contador, né? Não tem... ele é mais voltado para a área de perícias, né? Então, o negócio dele é processos. Sim. Eu vou falar com ele de laboratório, mas ele já sabe de tudo de laboratório, praticamente, porque de tanto que eu falo. E quando eu vejo isso na internet, eu falo assim com ele, poxa, caraca, olha isso aqui. Aí ele assiste tudo. Depois que termina, ele fala assim, eu sei que tem alguma coisa errada aí, mas eu não sei o que é. Aí eu vou lá e explico pra ele. Aí ele fala assim, e aí, você não vai falar nada? Faz um vídeo, que não sei o que. Aí eu, não, calma, não posso fazer isso, porque senão eu vou ficar deixando todo mundo chateado na internet. Aí eu tenho uma amigona minha, que ela é lá de Salvador, a doutora Milena Cabral, ela já participou do podcast, ela vai voltar aqui, que a gente já tá organizando outras coisas, mas ela é polêmica. Aí eu falo, Milena, olha isso aqui. Já manda pra ela já. Aí a Milena, não, que isso é um absurdo. Aí ela vai lá e faz um vídeo falando daquilo, né? E eu fico assim, ó, confortada, sabe? Porque ela falou que eu queria falar, mas que naquele momento pra mim não dá. E assim, eu também sou tipo, se eu pudesse, eu ia querer brigar. Sim. Eu falo que hoje em dia eu tô medicada e eu tento ficar mais tranquila. Mas antigamente eu era até bem brigona, assim, porque até lá em casa, meu pai, ele é maravilhoso. Esses dias mesmo, minha mãe, seu pai voltou a tomar açúcar, botar as coisas com açúcar porque ele viu que adoçante é cancerígeno.
Aí eu logo mandei uma mensagem pra ele, né? Mas assim, antes eu batia de frente, não sei o que. Hoje em dia eu vou lá, sento, conversa, às vezes eu dou uma respirada. Porque assim, eu não vou conseguir mudar o mundo. Isso é um fato, eu não vou conseguir. Quanto mais pessoas conseguirem chegar e confiarem realmente no meu conteúdo, eu fico muito feliz. Mas assim, tentar o tempo todo, ficar muito enérgica, aí eu deixo com ele mesmo. Ele gosta de gastar energia. É dele, né? É dele. Como assim, eu ainda não posso, aí eu falo com às vezes eu vou pra defender. Aí eu vou lá e falo, deu ruim. Peraí, vamos defender. Mas pra defender também eu tô ali, né? Mas pra brigar eu ainda não vou. Eu percebi que isso também é uma forma de até me divulgar. Isso me ajudou bastante a crescer na internet. Isso ajudou muito ele. Não porque eu sou o cara polêmico que discute com todo mundo, mas sou o cara que vai e fala de acordo com a ciência e as pessoas falam, cara, realmente isso aqui faz sentido. Então eu vou seguir esse cara pra acompanhar mais. E assim, eu consegui muito paciente por conta disso também. Porque eu sempre... não é que eu sou o cara que gosta de brigar e discutir, mas eu sou o cara que gosta de me posicionar em relação às paradas assim, de uma forma até bem tranquila. Não é pra discutir. Às vezes rola uma discussãozinha ou outra, mas na maior parte do tempo eu tô lá tranquilo. Nessa parte de capacitação de vocês, né? No caso, vocês já terminaram a faculdade, já estão exercendo, né? Graças a Deus. E qual é o momento em que vocês não precisam me capacitar nisso aqui? Vocês veem esse momento? Todo momento. A gente não para, de estudar. Né? A gente tem... Cara, a parte da saúde, realmente... Até em todas as outras áreas, mas a gente tem que continuar estudando. Se atualiza o tempo todo. Sim. Veio a Covid, mudou alguma coisa pra vocês? Em relação à parte nutricional, pouca coisa. Pouca coisa. Quase que nada. Mas veio essa parte do online, que foi positivo, ajudou bastante. Mas em relação à parte nutricional, quase que nada. Realmente não teve uma coisa. Porque realmente foi um vírus que veio aí do nada. Sim. Então, assim, a parte de nutrição, a conduta nutricional, nesse momento não teve mudança, não. Quando tem essa atualização, são coisas bem específicas, assim, né? Não são coisas que a gente trataria na primeira condição funcionada do paciente. São coisas bem mais específicas. Mas tem atualizações e a gente precisa ali, porque a gente nunca sabe o tipo de paciente que a gente vai receber. Então, é mais no detalhe que a gente fala quando tem esse tipo de atualização. Exato. Entendi. Bacana. A gente já tá terminando. Caraca, passou muito rápido. Muito rápido. Isso. Né? Mas foi um bate-papo muito bacana, muito bacana legal. Mesmo. Foi diferente. Podem ter certeza disso. Porque, como eu falei, não tivemos ainda nenhuma dupla, né? Vocês foram os primeiros. E a gente falou de tudo um pouco, né? Não só de exame de laboratório, mas nós também falamos da parte de vocês dentro de casa, como vocês veem isso, né? Como é que vocês convivem com isso. E sobre outras coisas que também é de grande importância e relevância para o Pod Capacita e para aqueles que nos acompanham lá. Sim. Né? Antes, eu queria falar que você que está querendo trazer uma parceria ou algo para que seja divulgado, podem me procurar, fiquem à vontade, que a gente vai incluir dentro do nosso Pod Capacita. Vou explicar com o maior prazer como é que funciona e procurem saber, porque estamos aí para somar, né? Fazer isso acontecer. E como dia de praia, eu trouxe uma lembrancinha. Inclusive, vocês são os primeiros a receber. Gente, dourada. Porque sempre vem roxinha. Dessa vez é diferente. Muito lindo. Veio douradinha. Vai combinar super. Foi uma coisa assim que a gente tentou inovar, né? Pra poder trazer diferente também, pra trazer pro pessoal, pra verem que tem várias corzinhas. E eu fiquei apaixonada pelo dourado. Maravilhoso, cara. Né? Muito legal. Vocês são os primeiros a receberem. Olha que honra. Muito obrigado. Como vocês são casados, eu trouxe umazinha só pra vocês deixarem lá enfeitando a casa de vocês. Tá? É uma lembrancinha da Creative, de uma parceria que nós temos aqui. Tá? É muito mimo. Adoro. Muito e fiquei bonito, mais cara. apaixonada ainda agora com esse dourado. Muito bonitinho. E é de coração. É uma parceria muito boa que eu tenho aqui com a Creative. Tá? Eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma coisa para falar para os pacientes de vocês ou para aquelas pessoas que estão querendo buscar um nutricionista, seja online ou seja no presencial? Cara, Fiquem à vontade. O que eu quero dizer para vocês podem ter tido experiências horríveis com a nutrição anteriormente, com nutricionistas, com dietas, enfim. Mas não desistam. Procurem profissionais na internet que vocês se sintam à vontade, que se sintam confortáveis, que vocês vejam que faz sentido em relação à conduta e
tentem ali marcar consulta, porque realmente a nutrição, ela não tem que ser complicada como as pessoas falam, não tem que cortar lactose, glúten e tudo mais. Tem que ser leve, para que vocês consigam ter aderência a longo prazo. E é isso que a gente promove em consultório. Por isso, marque consulta com a gente. É isso. E vale a pena, tá, gente? Eu comia pizza. E bebi ainda alguma coisinha, porque eu ainda tinha direito. É isso. Isso. Comia meu pão todo dia, uma vez ao dia. Mas funcionou. Funciona, cara. E como a dieta do Fabiano é a mesma, né? Que vocês trabalham na mesma pegada, no mesmo ritmo, são amigos. O Fabiano, inclusive, é um ótimo profissional, cara. Sim. Então, não tenho vergonha de falar e nem de esconder. É isso. Então, façam um favor, né? Aproveitem que valem a pena. Gente, muito obrigada mais uma vez. Somente agradecer. E até a próxima, né? Que eu espero poder estar chamando vocês aqui de novo e vocês aceitando. Com certeza. Sem dúvida. Inclusive, Instagram, redes sociais, @NutriCalvo. E @XanaNutri. Vai estar lá. Vai estar lá escrito bonitinho. Pode deixar. Show de bola. Tá? Gente, muito obrigada. Fique conosco no próximo Pod Capacita. E estamos aí para qualquer informação, qualquer parte de parceria. Podem entrar em contato. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.